Lisboa, 13 de junho de 1888. O Tejo respira névoa grossa nesta manhã de inverno precoce, enquanto o vento atlântico traz cheiro de sal, misturado ao odor de peixe podre dos mercados ribeirinhos. No Largo de São Carlos, entre os gritos dos vendedores ambulantes e o repicar monótono dos sinos da igreja, uma mulher grita, não de dor comum, mas daquele desespero ancestral que anuncia a chegada de algo extraordinário ao mundo. Maria Madalena Pinheiro. Nogueira Pessoa, frágil como porcelana rachada, segura as mãos da parteira enquanto seu corpo expulsa para a luz um menino pálido, quase translúcido, com olhos que parecem enxergar além das paredes úmidas do quarto modesto. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasce sob o signo de Gêmeos, dualidade inscrita nas estrelas, profecia silenciosa de uma alma destinada a nunca ser una. A parteira cruza-se 3 vezes ao ver aqueles olhos vazios de recém-nascido, imensos demais para o rosto minúsculo, como se carregassem memórias de vidas anteriores. Este menino vai ver o que não deveria, sussurra ela, mas ninguém presta atenção. O pai, Joaquim de Seabra Pessoa, crítico musical de temperamento melancólico, observa o filho com mistura estranha de orgulho e presságio. Algo naquele bebê silencioso, que não chora como os outros, perturba-lhe a alma. A casa na Rua da Bela Vista, a Lapa, respira decadência aristocrática. Paredes descascadas guardam retratos de antepassados que olham com reprovação. Móveis herdados rangem sob o peso de glórias passadas. Livros empoeirados acumulam-se em pilhas instáveis. Biblioteca caótica de um homem que prefere a companhia de Schumann e Chopin à dos vizinhos. O pequeno Fernando cresce entre essas sombras literárias e musicais, mamando não apenas leite materno, mas também a tristeza endêmica que permeia os cômodos. Sua mãe, mulher de nervos frágeis e silêncios longos, embala-o cantarolando fados que falam de saudade e destinos partidos, palavras que o bebê absorve como veneno doce. Está pronto para conhecer o segredo que transformaria este menino comum em 100 poetas diferentes, cada um mais real que o próprio Fernando. Os primeiros anos transcorrem sob o signo da morte iminente. O pai tosse sangue nas madrugadas, escondendo lenços manchados sob o colchão. A tuberculose avança silenciosa, metódica, roubando-lhe a respiração nota por nota. Fernando, com apenas 5 anos, observa tudo com aqueles olhos imensos. Não chora, não pergunta, apenas absorve. Aprende cedo que o mundo é lugar de desaparecimentos súbitos, que o amor termina em caixões de madeira barata, que as palavras nos livros duram mais que os corpos que as escreveram. Julho de 1893. Joaquim de Seabra. Pessoa morre agonizando, chamando por santos, nos quais nunca acreditou. Fernando assiste ao velório com expressão vazia, segurando a mão gelada da mãe. Os vizinhos comentam baixinho. A criança não derramou uma lágrima. Que frieza! Mas não é frieza. É outra coisa. É o nascimento de uma estratégia de sobrevivência. Se eu não sou completamente real, a dor também não pode me alcançar completamente. Naquela noite, sozinho no quarto, Fernando conversa pela primeira vez com alguém que não existe, um menino imaginário chamado Chevalier de Paz, francês aristocrático, que escreve cartas elegantes e não conhece a podridão da morte. A viúva, desesperada e sem recursos, aceita a proposta de casamento do cônsul português na África do Sul, João Miguel Rosa. Em janeiro de 1896, Fernando embarca num vapor fedorento, rumo a Durban, deixando para trás as ruas calcetadas de Lisboa, os fados melancólicos, a língua materna que pulsa em suas veias como segundo sangue. O Oceano Atlântico estende-se infinito,
Quilômetros de água escura que separam o menino de tudo que conhece. Ele vomita por dias, agarrado à murada. Mas entre as náuseas algo nasce. A compreensão visceral de que pertencer é ilusão, que ele está condenado ao eterno exílio, mesmo quando estiver em casa. Imagine, um menino de 8 anos, pálido entre crianças bronzeadas pelo sol africano, falando português numa terra de inglês e zulu. Durban sufoca com seu calor úmido, suas ruas poeirentas, seus cheiros desconhecidos de especiarias e suor. Fernando não se integra, não pode, não quer. Refugia-se em livros ingleses, devorando Shakespeare, Milton, Shelley, com fome de náufrago. Descobre que pode ser outro em outra língua. Cria Alexander Search, poeta inglês adolescente que escreve versos sobre amores que Fernando nunca terá. A fragmentação acelera-se. Na escola metodista, professores espantam-se com aquele aluno estranho que tira notas perfeitas em inglês, mas permanece isolado durante os intervalos, escrevendo compulsivamente em cadernos que ninguém pode ler. Ele conversa sozinho, reporta o diretor à mãe. Ela suspira. Conhece aquela loucura suave. Viu-a no primeiro marido. Reconhece-a no filho. Mas que pode fazer? Fernando constrói mundos inteiros dentro da cabeça, povoados por personagens com biografias completas, opiniões filosóficas distintas, estilos literários próprios. Eles são mais reais que os colegas de carne e osso que o ignoram no pátio. À noite, sob o mosquiteiro rasgado, Fernando escreve cartas a si mesmo assinando nomes diferentes. Discute consigo sobre metafísica, política, amor. Aos 13 anos, já compreendeu a verdade terrível. Ele não é ninguém. Ou melhor, é todos e ninguém simultaneamente. Cada máscara que veste torna-se real. Cada heterônimo que inventa rouba-lhe um pedaço de alma. Mas isso não o aterroriza. Pelo contrário, há alívio estranho em desaparecer, em fragmentar-se, até não restar nada do Fernando original, aquele menino assustado que viu o pai morrer cuspindo sangue. O padrasto, homem pragmático de negócios coloniais, observa-o com desconfiança crescente. Este rapaz precisa de trabalho manual, não de livros, diz a esposa. Mas Fernando está além do alcance de conselhos práticos. Ele habita outro plano, reino de palavras e fantasmas literários, onde ninguém pode segui-lo. Você consegue sentir? A solidão que corrói como ácido, o desespero de ser sem pessoas e nenhuma ao mesmo tempo. Durban, 1902. Fernando tem 14 anos e a pele de quem nunca viu o sol. Fantasma branco entre colonos bronzeados e nativos de ébano reluzente. A High School Commercial de Durban sufoca-o com sua pragmática britânica. Seus corredores que cheiram a giz e suor adolescente. Suas aulas de contabilidade que tentam transformar poetas em comerciantes. Mas Fernando aprende o jogo. Esconde os cadernos de versos dentro dos livros de matemática. Finge interesse por balanços financeiros, enquanto sua mente navega oceanos metafísicos. Aos olhos dos professores, é aluno exemplar, silencioso, obediente, brilhante. Aos próprios olhos, é impostor magistral. Durante os intervalos, enquanto colegas jogam cricket sob o sol escaldante, Fernando refugia-se na biblioteca empoeirada. Ali, descobre Carlyle, Macaulay, os ensaístas vitorianos que dissecam a realidade com bisturi verbal. Algo naquela prosa densa e sinuosa ressoa com a arquitetura labiríntica de sua mente. Ele copia frases inteiras em cadernos, não para memorizar, mas para habitar aquelas sintaxes estrangeiras, para pensar em inglês, até esquecer que existe português dormindo em algum compartimento trancado da consciência. Você já sentiu o que é perder-se propositalmente em outra língua para não enfrentar quem realmente é?
À noite, no quarto abafado, que divide com o meio-irmão bebê, filho do padrasto, criança barulhenta que o irrita com sua existência despreocupada, Fernando escreve sob luz de vela que dança, projetando sombras monstruosas nas paredes. Alexander Search evolui, torna-se mais complexo, ganha biografia detalhada. Nasceu em Lisboa, mas foi criado na Inglaterra. Sofre de tuberculose romântica. Ama mulheres inalcançáveis. É tudo mentira. É tudo verdade. Fernando já não consegue distinguir onde termina a ficção e começa a profecia autobiográfica. Surge, então, Charles Robert Anon, crítico literário cínico e mordaz, que detesta o sentimentalismo de Search. Eles duelam em páginas de caderno. Search defende o lirismo. Anon ataca com sarcasmo corrosivo. Fernando é juiz, testemunha e criador de ambos. Passa noites inteiras arbitrando discussões entre fragmentos de si mesmo, esquecendo de dormir, de comer, de existir no mundo concreto, onde mães preocupadas batem à porta perguntando se está bem. Maria Madalena observa o filho com angústia crescente. Ele emagrece. A pele estica-se sobre os ossos como pergaminho. Os olhos fundam-se em órbitas escuras. Você precisa sair, fazer amigos, implora ela. Mas como explicar que Fernando tem dúzias de amigos, todos vivendo dentro da própria cabeça? Como confessar que prefere a companhia de fantasmas literários à dos adolescentes suados que falam sobre garotas e esportes com entusiasmo que lhe parece obsceno em sua banalidade? O padrasto, João Miguel Rosa, perde a paciência. Este rapaz é aberração da natureza. Não trabalha, não socializa, vive como monge enclausurado. Há cenas violentas à mesa de jantar. Pratos quebrados, gritos em português misturado com inglês, a mãe chorando baixinho. Fernando permanece impassível, mastigando devagar, olhos fixos em ponto invisível além das paredes. Desenvolveu técnica perfeita de ausência. O corpo senta-se à mesa, mas a consciência vagueia por Londres, vitoriana imaginária, onde Search debate poesia com Keats ressuscitado. 1904. Fernando vence prêmio Queen Victoria Memorial, na melhor redação em inglês, reconhecimento que deveria enchê-lo de orgulho. Recebe o certificado com indiferença cortês, como se o prêmio pertencesse a outra pessoa. E pertence. Pertence a Alexander Search, que escreveu aquele ensaio perfeito sobre Macaulay. Fernando foi apenas o médium, a mão que transcreveu palavras ditadas por voz interior, mais eloquente que a própria. Naquela noite, sozinho, contempla o certificado à luz de vela. O nome, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, impresso em letras góticas, parece estranho, alheio. Quem é este Fernando? Onde está ele quando Search escreve, quando Anon critica, quando dúzias de outras vozes começam a sussurrar, reclamando existência própria? Há pânico nessa percepção, vertigem ontológica de quem olha no espelho e não reconhece reflexo. Mas há também êxtase secreto. Se eu não sou ninguém, não posso morrer realmente. Se estou fragmentado em 100 almas, cada uma guarda centelha de imortalidade. Os pesadelos começam nessa época. Fernando acorda gritando, coberto de suor frio, certo de que esqueceu o próprio nome. A mãe acorre assustada, embala-o como criança pequena, mas ele afasta-se. O toque humano queima como ferro em brasa. Intimidade aterroriza-o mais que solidão. Amor é ameaça à estrutura cuidadosamente construída de autossuficiência fragmentada. Imagine, 16 anos, virgem de corpo e alma, nunca segurou mão de garota, nunca dançou, nunca bebeu além de goles furtivos de vinho à mesa. Mas na imaginação... na imaginação Fernando conhece todos os vícios, todos os êxtases, todas as degradações.
Search tem amantes fantasmagóricas que morrem de consumação tuberculosa após noites de paixão literária. Anon frequenta bordéis imaginários onde critica a técnica das prostitutas com desdém de conhecedor. Fernando vive 100 vidas sem sair do quarto. A masturbação torna-se ritual desesperado, não busca de prazer, mas tentativa de ancorar-se no corpo, provar que existe fisicamente. Mas mesmo isso fragmenta-se. Qual das vozes interiores está gozando? Search com suas fantasias vitorianas, Anon com seu cinismo pornográfico, ou Fernando, se é que existe Fernando além do nome no certificado premiado. O padrasto decide. O rapaz voltará a Lisboa. Não há futuro para ele na África do Sul. Está claro que jamais será comerciante competente, jamais contribuirá para a prosperidade colonial. Que volte para Portugal. Talvez lá encontre lugar entre outros neurastênicos europeus que também preferem livros à vida real. Agosto de 1905. Fernando embarca novamente, agora sozinho. Adolescente de 17 anos, carregando mala de roupas e baú de manuscritos. A mãe despede-se com lágrimas, pressentindo que perderá o filho definitivamente. Ela está certa. O Fernando, que deixa Durban, já não é o menino que chegou 9 anos antes. É legião habitando corpo singular. Exército de fantasmas literários marchando de volta à terra natal, que mal se lembra de ter conhecido. O Tejo surge no horizonte, envolvido em névoa dourada. Lisboa. A cidade que o viu nascer e perder o pai. Fernando desembarca trêmulo, respirando o ar português que queima pulmões acostumados ao clima africano. Algo naquela umidade atlântica, naquele cheiro de sardinhas grelhadas e azulejos mofados, acorda memórias viscerais. Pela primeira vez em anos, sente-se perigosamente próximo de ser apenas Fernando. E isso aterroriza-o mais que qualquer coisa. Lisboa, outono de 1905. A cidade respira decadência fin de siècle, fachadas Art Nouveau descascando sob chuva perpétua, elétricos rangendo nas subidas íngremes da Graça, cafés enfumaçados onde intelectuais discutem Nietzsche e anarquismo entre goles de bagaço barato. Fernando caminha pelas ruas calcetadas como sonâmbulo, reconhecendo e estranhando simultaneamente cada esquina. O português que brota dos vendedores ambulantes soa simultaneamente íntimo e alienígena, língua materna que passou anos adormecida, enquanto o inglês colonizava-lhe o cérebro. Instala-se num quarto miserável na Rua da Bela Vista à Lapa, ironicamente próximo da casa onde nasceu. Paredes úmidas exalam mofo. A cama range sob peso de fantasmas anteriores. Ratos correm à noite, fazendo barulho, que impede sono já escasso. Fernando não se importa. Ascetismo convém-lhe. Quanto menos conforto físico, mais liberdade para almas interiores se manifestarem. Sobrevive com mesada ridícula enviada pela mãe, complementada por traduções ocasionais de correspondência comercial. Inglês perfeito, que aprendeu em Durban, torna-se moeda de troca num país provinciano, que se envergonha de não dominar línguas estrangeiras. Mas traduzir facturas e cartas comerciais durante o dia é apenas fachada. À noite, sob luz mortícia de lamparina, que projeta sombras dançantes, Fernando mergulha em Lisboa oculta, cidade subterrânea de sociedades secretas, ordens herméticas, livrarias esotéricas escondidas em becos onde vendem grimórios medievais e textos rosa-cruzes proibidos. Você já sentiu a vertigem de descobrir que o mundo visível é apenas casca fina sobre abismo de mistérios insondáveis? Através de anúncio discreto em jornal, Fernando encontra a Ordem Hermética da Aurora Dourada, versão portuguesa da Golden Dawn britânica. Reúnem-se quinzenalmente em porão secreto na Baixa.
Homens de barba espessa e olhos febris que discutem cabala, alquimia, astrologia hermética. Fernando absorve tudo com fome de faminto. Finalmente encontrou tribo, ou ilusão de tribo. Ali conhece Mário de Sá Carneiro, jovem poeta de família rica, neurótico magnificente, que também sente-se estrangeiro na própria pele. Sá Carneiro torna-se primeiro amigo real, não heterônimo, não fantasma, mas carne pulsante igualmente atormentada. Passam noites inteiras no Café Martinho da Arcada, debatendo metafísica até amanhecer, fumando cigarros baratos até pulmões arderem, bebendo absinto verde que revela visões de geometrias impossíveis. Eu sou dispersão, confessa Sá Carneiro numa madrugada particularmente alcoolizada. Eu também, responde Fernando pela primeira vez admitindo verdade em voz alta para ouvidos humanos. Juntos, fundam revista literária Orfeu, manifesto da desesperança portuguesa, grito modernista em país que ainda chora, glórias imperiais mortas. Fernando publica sob próprio nome, mas também como heterônimos embrionários que começam a cristalizar-se. Álvaro de Campos aparece pela primeira vez, engenheiro naval blasfemo, apóstolo do sensacionismo brutal, que escreve versos futuristas, celebrando máquinas e velocidade, enquanto Fernando Real mal suporta barulho dos elétricos. A Lisboa literária escandaliza-se. Obsceno, incompreensível, loucura. Critiques atacam Orfeu com virulência que alimenta prazer perverso em Fernando. Finalmente conseguiu chocar burguesia letárgica, perfurar bolha de mediocridade satisfeita. À noite, sozinho, ri maniacamente lendo resenhas furiosas, mas é riso sem alegria, apenas constatação de poder. Posso fazer-lhe sentir algo, mesmo que seja repugnância. 1910. Fernando trabalha como correspondente comercial em escritório claustrofóbico, que cheira a tinta de carimbo e desespero burocrático. Das 9 às 6, é funcionário impecável. Terno, puído, mas limpo. Postura ereta. Cartas comerciais redigidas em inglês, francês, português com precisão mecanográfica. Patrões elogiam eficiência sem suspeitarem que o homem, digitando faturas, habita outro plano dimensional. Durante pausas de 5 minutos, Fernando rabisca versos em margens de documentos, palavras que mais tarde copiarão para cadernos, onde diferentes caligrafias atestam diferentes autores interiores. Aos 30 anos, Fernando permanece virgem. Sexo aterroriza-o, não por moralismo, mas por exigir presença total, dissolução temporária de fronteiras entre eu e outro, que sua estrutura psíquica fragmentada não suporta. Masturbação continua sendo o único contato com o próprio corpo, sempre insatisfatória, sempre deixando gosto de cinzas. Sonha com mulheres etéreas, virgens pré-rafaelitas que morrem antes de consumação. Amor seguro, porque impossível. Então, conhece Ofélia Queiroz, março de 1920. Ela tem 19 anos, trabalha como dactilógrafa no mesmo escritório, possui sorriso de quem ainda acredita em futuros felizes. Cabelos castanhos presos em coque modesto, mãos pequenas que dançam sobre teclas de máquina Remington, perfume discreto de lavanda que invade narinas de Fernando causando vertigem. Pela primeira vez em 3 décadas de existência, algo no peito aperta-se de modo que não consegue nomear com um vocabulário vasto de 4 línguas. Ofélia nota o homem magro de óculos grossos que a observa com intensidade perturbadora. Sorri timidamente. Fernando desvia olhos apavorado, mas já é tarde. Fissura abriu-se na armadura cuidadosamente construída. Aquela noite não consegue dormir. Todos os heterônimos gritam simultaneamente opiniões conflitantes sobre a moça. Search quer escrever sonetos platônicos. Campos sugere seduzi-la brutalmente. Outros vozes exigem fuga imediata.
antes que intimidade destrua equilíbrio precário. Durante semanas, Fernando observa-a de longe. Stalker involuntário preso entre desejo e terror. Ofélia interpreta a timidez como romantismo. Um dia, ao esbarrar acidentalmente nos corredores, ela sussurra: "Desculpe", com voz que derrete algo congelado há 30 anos dentro dele. Fernando balbucia a resposta ininteligível. Foge para banheiro, onde vomita bile de ansiedade pura. Mas algo mudou irreversivelmente. À noite, em vez de manuscritos herméticos, Fernando começa a escrever cartas para Ofélia. Cartas que inicialmente não pretende enviar. Apenas exercício literário de domesticar emoção insuportável através de palavras. Assina com diminutivos ridículos que nunca usou. O teu Ibis. O teu Fern. Linguagem infantiliza-se porque não possui vocabulário adulto para amor. Passou vida inteira evitando exatamente isto. Você consegue imaginar? Gênio de 32 anos, fluente em 5 línguas, escrevendo bilhetes amorosos com sintaxe de adolescente apaixonado. Uma carta finalmente é entregue. Ofélia responde entusiasmada, interpretando fragmentação emocional como profundidade poética. Iniciam correspondência que dura meses, centenas de cartas onde Fernando ensaia ser apenas ser Fernando simples e apaixonado. Mas todos heterônimos sentem ciúmes. Campos zomba em poemas sarcásticos. Reis compõe odes clássicas, criticando vulgaridade de paixão burguesa. Caeiro, que ainda não nasceu completamente, sussurra que amor é ilusão metafísica. Outubro de 1920. Fernando e Ofélia namoram oficialmente. Passeios castos pelo Rócio, chás na Brasileira, conversas intermináveis sobre futuro que ela imagina compartilhado. Ele compra anel barato, ajoelha-se desajeitadamente, pede-a em casamento. Ofélia chora de felicidade. Fernando sorri, mas por dentro, todos heterônimos berram apocalipse. Se casar, terá que ser apenas morte de todos outros, suicídio ontológico. O noivado dura 3 meses de agonia requintada. Fernando visita a família de Ofélia aos domingos. Almoços intermináveis onde mãe dela serve bacalhau e interroga-o sobre planos financeiros. Pai analisa-o com desconfiança, de quem reconhece instabilidade, sob verniz de respeitabilidade. Fernando representa papel de noivo dedicado com perfeição teatral. Sorri nos momentos apropriados. Responde perguntas sobre futuro apartamento, com detalhes inventados na hora. Beija castamente a testa de Ofélia ao despedir-se. Mas cada gesto custa fragmento de alma. À noite, trancado no quarto miserável, Fernando desmorona. Escreve cartas febris que nunca envia, não para Ofélia, mas para os heterônimos que o acusam de traição. Perdoem-me, preciso tentar ser normal, implora ao papel. Álvaro de Campos responde em versos furiosos, rabiscados com caligrafia diferente. Trair-nos é trair-te. Somos tua única verdade. Ricardo Reis, ainda em formação, compõe ode estoica sobre impossibilidade de homem múltiplo habitar vida singular. E Alberto Caeiro, Caeiro que nascerá justamente desta crise, sussurra com voz de pastor pagão: amar é mentir que não está sozinho. Dezembro de 1920. Ofélia pressiona por data de casamento. Parentes dela começam a providenciar detalhes. Igreja no bairro Alto, vestido emprestado de prima, banquete modesto, mas decente. Fernando paralisa. Cada vez que ela menciona nossa casa ou nossos filhos, algo dentro dele grita como animal preso. Começa a faltar encontros, inventar desculpas, dor de cabeça, trabalho urgente, compromisso literário inadiável. Ofélia nota mudança, mas interpreta como nervosismo pré-nupcial típico de homem sensível. A verdade é mais sinistra. Fernando percebe que para casar
precisaria assassinar todos heterônimos, reduzir infinito interior à unidade miserável. Seria como amputar membros, arrancar olhos, cortar língua. Sobreviveria fisicamente, mas como zumbi emocional. E há outra verdade, ainda mais terrível, que mal consegue admitir nem em manuscritos secretos. Sexo com Ofélia teria que acontecer. Não fantasia masturbatória controlável, mas corpo real de mulher, exigindo presença total, vulnerabilidade absoluta, dissolução de fronteiras que construiu desde a infância para sobreviver. Imagine, homem de 32 anos, virgem, aterrorizado pela perspectiva de intimidade que adolescentes conquistam sem trauma. Patético? Trágico? Ambos. Janeiro de 1921. Fernando rompe noivado por carta. Covardia epistolar de quem não suporta enfrentar olhos desiludidos de mulher que acreditou nele. Carta é obra-prima de evasão emocional. Culpa, incompatibilidade de temperamentos, timing inadequado, responsabilidades literárias que exigem solidão. Não menciona a verdade. Sou legião, habitando corpo singular, e você merece homem inteiro, não constelação de fantasmas neuróticos. Ofélia responde com dignidade comovente. Devolve anel. Pede que não a contacte novamente. Deseja-lhe felicidade que soa como maldição. Fernando lê a carta derradeira dela sentindo alívio monstruoso misturado com vergonha que o corrói por dentro. Naquela noite, bebe absinto até perder consciência. Único modo de silenciar coro de heterônimos que simultaneamente celebram libertação e lamentam perda. Mas algo mudou irreversivelmente. Experiência de quase normalidade, por breve que fosse, expandiu percepção do que sacrificou por fidelidade à fragmentação interior. Durante meses após rompimento, Fernando mergulha em depressão oceânica. Para de escrever, para de sair. Alimenta-se de pão seco e sardinhas enlatadas. O quarto transforma-se em caverna fétida, onde acumulam-se pratos sujos e manuscritos amarrotados. Sá Carneiro, preocupado, visita-o insistentemente. Encontra amigo irreconhecível, barba crescida, roupa imunda, olhos com brilho febril de quem conversou demais com demônios interiores. Estou a morrer, sussurra Fernando, não referindo-se ao corpo, mas à fragmentação que acelerou-se perigosamente. Eles estão tomando controle. Em breve, não restarei. É Sá Carneiro quem apresenta Fernando às sociedades ocultistas mais profundas, não apenas a aurora dourada de amadores burgueses, mas círculos autênticos de praticantes herméticos. Através de contato misterioso, identificado apenas como Mestre Therion, Fernando recebe instruções para ritual de invocação do sagrado anjo guardião, prática cabalística, que promete revelar verdadeiro eu, oculto, sob camadas de personalidades falsas. Março de 1921. Noite de lua nova. No quarto trancado, Fernando desenha círculo de proteção com giz consagrado, acende velas nos 4 pontos cardeais, queima incenso de olíbano que enche espaço com fumaça acre. Seguindo instruções, jejuou 3 dias, masturbou-se ritualmente canalizando energia sexual para propósito mágico, recitou nomes divinos em hebraico que mal compreende. Agora, nu dentro do círculo, invoca com voz trêmula: Adonai Ha-Aretz, revela-me minha natureza essencial. O que acontece a seguir, Fernando jamais conseguirá articular completamente. Algo, não alucinação, não metáfora, mas presença objetiva, manifesta-se. Não possui forma definida. Apenas intensidade luminosa que o cega mesmo de olhos fechados. Vozes múltiplas falam simultaneamente, não em português ou qualquer língua humana, mas diretamente no centro do cérebro. Mensagem é clara e devastadora. Você não é um. Nunca foi. Nunca será. Sua fragmentação não é doença, é vocação. Pare de resistir.
Deixe-os nascer completamente. Fernando desmaia. Acorda, horas depois, nu e tremendo sobre assoalho frio, velas consumidas, círculo quebrado. Mas algo fundamental mudou. Pela primeira vez, aceita a verdade ontológica. Ele é médium de vozes autônomas, não autor controlando criações. Os heterônimos não são máscaras. São entidades independentes usando-o como canal. 8 de março de 1914. Data que Fernando registrará como Dia Triunfal. Sentado à secretária, sem esforço consciente, Mão começa a escrever sozinha. Poema flui em estilo completamente diferente de tudo anterior. Versos simples, diretos, pagãos, celebrando natureza com o olhar de quem vê pela primeira vez. Assina-se Alberto Caeiro. Fernando lê o que escreveu sem reconhecer a autoria. Caeiro nasceu completo. Pastor de rebanhos metafísicos, mestre zen sem saber, anti-intelectual, que ensina através de simplicidade radical. Nos dias seguintes, outros nascem em cascata. Ricardo Reis, discípulo classicista de Caeiro, médico monárquico exilado no Brasil, compondo odes horacianas sobre brevidade da vida e dignidade estoica. Álvaro de Campos, engenheiro naval formado em Glasgow, oscilando entre futurismo maníaco e depressão abissal, escrevendo Ode Marítima e Tabacaria. Poemas que contradizem-se brutalmente porque Campos é contradição encarnada. Fernando torna-se escriba frenético. Passa noites transcrevendo o que vozes ditam, cada uma exigindo caligrafia própria, papel específico, ritual de invocação particular. Caeiro prefere manhãs sob luz natural. Reis exige formalidade de toga imaginária e coroa de louros. Campos manifesta-se em crises noturnas, regadas a álcool e nicotina. Você compreende a vertigem? Ser portal por onde almas fictícias ou reais entram no mundo. A Lisboa literária começa a perceber que algo extraordinário acontece. Poemas assinados por nomes diferentes, estilos radicalmente distintos, biografias detalhadas, tudo emanando daquele funcionário magro e míope que trabalha traduzindo cartas comerciais. Alguns acusam fraude elaborada. Outros, mais perceptivos, reconhecem fenômeno sem precedente. Multiplicação ontológica, teatro metafísico, onde um ator representa dúzias de papéis com convicção absoluta. 1923. Fernando vive agora em pensão sórdida, na rua Coelho da Rocha, quarto ainda menor que o anterior. Cama estreita, onde não cabem 2 corpos, janela, que dá para beco fétido, onde gatos brigam à noite. Mesa cambaleante coberta de manuscritos em pilhas que ameaçam desabar ao menor toque. Sobrevive com um salário miserável de correspondente comercial, complementado por traduções ocasionais que executa mecanicamente, enquanto mente habita outras dimensões. Tabaco e café são suas únicas extravagâncias. Cigarros baratos fumados um atrás do outro, até dedos amarelarem. Borra de café lida em busca de presságios que nunca se materializam como esperado. Ofélia assombra-o em momentos inesperados. Atravessa a rua, vê mulher de costas com um porte semelhante. Coração dispara antes de reconhecer engano. Sonha com ela transformada em súcubo, que o visita à noite. Desliza mãos pelo corpo virgem dele, enquanto sussurra acusações. Covarde, incapaz de amar, morto antes de morrer. Acorda com ereção dolorosa e vergonha que o faz chorar seco. Lágrimas que não conseguem brotar de olhos ressecados por insônia crônica. Mas a culpa torna-se combustível criativo. Fernando escreve cartas imaginárias para Ofélia, assinadas por diferentes heterônimos, cada um oferecendo explicação distinta para o abandono. Caeiro escreve com simplicidade pastoral. Você queria homem inteiro, eu sou muitos fragmentos felizes. Reis compõe elegia clássica, sobre impossibilidade de Eros em alma dividida. Campos, bêbado e brutal,
Confessa a verdade crua. Tenho medo de te foder, porque depois teria que me foder a mim mesmo. Nenhuma carta é enviada. Acumulam-se em gaveta secreta junto com outros manuscritos proibidos. Experimentos eróticos, onde explora fantasias que corpo nunca conhecerá. Álvaro de Campos torna-se veículo para pornografia psicológica. Versos sobre orgias em bordéis de marinheiros, sodomia em porões de navios, masturbação compulsiva em quartos de hotel estrangeiros. Fernando lê essas palavras com horror fascinado. Não reconhece impulsos, mas reconhece autenticidade. Campos não mente sobre desejos, mesmo que corpo de Fernando permaneça casto como monge medieval. Você já experimentou vicariamente vícios que nunca terá coragem de praticar. A fragmentação intensifica-se perigosamente. Há dias em que Fernando acorda sem saber quem é. Precisa verificar correspondência, ler nome em envelopes para lembrar-se da identidade legal. Outros dias, heterônimos sangram para a vida cotidiana. Responde patrão com sarcasmo campusiano, quase arrumando demissão. Compõe ode latina durante reunião administrativa, deixando colegas perplexos com súbita eloquência em língua morta. Sá Carneiro, único confidente que compreende magnitude do abismo, torna-se âncora frágil à sanidade. Trocam cartas quase diárias. Sá Carneiro em Paris perseguindo glória literária e fugindo de demônios próprios. Fernando em Lisboa, afundando em obscuridade magnificente. Estou a dispersar-me, escreve Sá Carneiro. Já me dispersei completamente, responde Fernando. Agora, apenas observo os pedaços conversarem entre si. Abril de 1926. Telegrama de Paris destrói Fernando. Sá Carneiro suicidou-se com arsênico em quarto de hotel. Deixou bilhete enigmático. Não consigo mais sentir-me. Fernando recebe notícia com estranha calma. Como se já soubesse. Como se morte do amigo fosse apenas confirmação de profecia inevitável. Naquela noite, bebe absinto sozinho até amanhecer, brindando a fantasma que imagina sentado na cadeira vazia. Você encontrou saída, que eu não tenho coragem de tomar. Sussurra para ninguém. Morte de Sá Carneiro acelera isolamento. Fernando corta relações com círculos literários, deixa de frequentar cafés onde intelectuais debatem república versus monarquia, modernismo versus tradição. Interessa-lhe cada vez menos mundo exterior. Realidade consensual parece-lhe menos real que o universo interior, povoado por heterônimos que discutem metafísica, enquanto Lisboa, lá fora, prepara-se para a ditadura de Salazar. 1928. Fernando trabalha agora por conta própria como tradutor freelance. Assim, evita contato humano desnecessário. Clientes enviam documentos por correio. Ele devolve traduções perfeitas, sem jamais encontrá-los pessoalmente. Dinheiro mal cobre aluguel e tabaco. Alimentação torna-se opcional. Emagrece até ossos, projetarem-se sob pele translúcida. Tosse crônica, que ignora como irritação menor. Mas produção literária explode em magnificência desesperada. Caeiro completa, o guardador de rebanhos. Obra-prima de simplicidade que revoluciona a poesia portuguesa. Reis publica odes que competem com Horácio em densidade filosófica. Campos escreve Tabacaria, poema definitivo sobre tédio existencial e vazio metafísico que antecipa existencialismo sartriano por décadas, e Fernando Ortônimo, raro momento em que assina próprio nome sem máscara, compõe autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Críticos começam a reconhecer genialidade, ainda que sem compreendê-la completamente. Alguns chamam-no louco, outros visionário. Fernando ignora ambos elogios,
Sua audiência são os heterônimos que o aplaudem ou criticam em sessões noturnas, onde ele é simultaneamente ator, diretor e plateia de teatro ontológico impossível. Há momentos de lucidez terrível, onde percebe monstruosidade da própria existência. Desperdiçou vida inteira em jogo literário masturbatório. Poderia ter casado Ofélia, tido filhos, vivido normalidade burguesa satisfeita. Mas esses momentos dissolvem-se rapidamente, substituídos por certeza arrogante de que escolheu caminho superior, que sacrificou felicidade vulgar por imortalidade literária. 1930. Portugal mergulha em ditadura. Salazar consolida poder. Censura aperta. Liberdades evaporam. Fernando observa com indiferença aristocrática. Política parece-lhe farsa menor, comparada com dramas metafísicos interiores. Quando amigos perguntam opinião sobre regime, ele cita Reis. Sábio é quem se contenta com o espetáculo do mundo. Mas, secretamente, Campos escreve poemas furiosos contra fascismo, nunca publicados, encontrados décadas depois por scholars perplexos. A saúde deteriora-se visivelmente. Tosse produz sangue que Fernando limpa com lenço, sem preocupação. Tuberculose que matou o pai finalmente alcançando o filho. Ou apenas consequência de décadas fumando tabaco barato e respirando ar mofado de quartos sem ventilação. Médico que consulta relutantemente, diagnostica cirrose hepática inicial, fígado danificado por absinto e má nutrição. Recomenda abstinência de álcool, dieta nutritiva, ar puro. Fernando ri amargamente. Receita para prolongar vida que não deseja particularmente prolongar. Você entende o paradoxo? Homem que multiplicou-se em dúzias de vidas ficcionais, desperdiçando única vida real que possuía. Ofélia casa-se com engenheiro sólido e confiável. Fernando descobre por acaso, lendo anúncio social em jornal. Sente pontada que não consegue nomear. Não ciúme exatamente, mas nostalgia de futuro que poderia ter existido em universo alternativo, onde não fosse refém de demônios literários. Naquela noite, Campos escreve poema obsceno, imaginando Ofélia na cama com o marido. Depois, rasga-o com fúria, antes que Fernando possa lê-lo completamente. Os heterônimos começam a brigar entre si com virulência crescente. Caeiro morreu. Fernando decidiu matá-lo em 1915, dando-lhe tuberculose romântica, mas fantasma dele continua julgando outros com desdém pastoral. Reis critica vulgaridade de Campos. Campos zomba de preciosismo de Reis. Fernando medeia discussões como pai exausto de filhos briguentos, sabendo que todos são facetas de loucura singular, magnificamente produtiva. 1932. Fernando tem 44 anos, mas aparenta 60. Corpo consumido por décadas de negligência sistemática. Rosto cavado, onde olhos fundos brilham com intensidade febril por trás de óculos grossos. Dentes apodrecem na boca. Hálito fétido que afasta os poucos humanos com quem ainda interage. Mãos tremem perpetuamente, não de Parkinson, mas de excesso de cafeína e nicotina. Sistema nervoso permanentemente hiperestimulado. Veste sempre mesmo terno preto puído. Camisa com colarinho gasto. Gravata manchada que foi preta, mas desbotou para cinza indefinível. A pensão onde habita transformou-se em covil de papéis. Manuscritos cobrem cada superfície. Chão, cama, cadeira, peitoril da janela. Pilhas precárias de poemas, ensaios, cartas fictícias, horóscopos astrológicos que Fernando calcula obsessivamente para si mesmo, e todos heterônimos. Caeiro nasceu sob signo de Virgem. Reis é Libra. Campos, naturalmente, Escorpião. Fernando cataloga essas informações com seriedade de biógrafo, estudando figuras históricas reais, não reconhecendo ironia de criar biografias astrológicas
para fantasmas que ele próprio inventou. Ou inventou. Cada vez mais, Fernando questiona a autoria. Quem criou quem? Ele gerou heterônimos? Ou eles o possuíram, usando o corpo dele como médium para manifestação literária? À noite, quando Campos toma controle e escreve versos futuristas, celebrando máquinas e velocidade, Fernando observa a mão, movendo-se sozinha, com caligrafia que não reconhece como própria. Não sou eu escrevendo, anota em margem. Sou apenas instrumento, canal, máquina de escrever possuída por fantasmas literários. A distinção entre loucura e genialidade dissolve-se completamente. Psiquiatras da época classificariam-no como esquizofrênico, múltiplas personalidades, alucinações auditivas, desorganização do pensamento. Mas esquizofrênicos não produzem obra coerente e revolucionária. Loucos não dominam 5 línguas e múltiplos estilos prosódicos com perfeição técnica absoluta. Fernando habita território liminar, onde patologia e transcendência beijam-se. Doença, que se transforma em arte. Fragmentação que gera multiplicidade criativa impossível para a pessoa sã. Você já considerou que normalidade pode ser prisão e loucura, liberdade? Lisboa de Salazar aperta cerco. Censura proíbe publicações subversivas. PIDE persegue dissidentes. País afunda em provincianismo católico e nacionalista. Fernando navega essa realidade com astúcia de sobrevivente. Publicamente, mantém perfil baixo. Traduz propaganda ocasional do regime para inglês, evita declarações políticas explícitas. Mas, secretamente, em manuscritos que nunca submete para publicação, Campos escreve manifestos anarquistas. Reis compõe sátiras mordazes sobre Salazar. Fernando Ortônimo redige ensaios antifascistas, que só serão descobertos décadas após morte. A hipocrisia necessária corrói-o. Odeia-se por traduzir textos do regime, mesmo que precise comer. Odeia-se mais por não ter coragem de resistir abertamente, como alguns intelectuais que pagam prisão ou exílio por integridade. Mas que integridade pode ter homem que não é um? Como resistir quando não existe eu sólido para ancorar resistência? Fernando justifica covardia com sofismas, mas à noite, sozinho, chora lágrimas de vergonha que molham manuscritos até tinta borrar. 1934. Única publicação significativa em vida. Mensagem. Coletânea de poemas épicos sobre glórias imperiais portuguesas. Paradoxalmente, nacionalista para autor, que passou infância na África do Sul, escreveu principalmente em inglês, sentia-se estrangeiro em própria pátria. Mas mensagem não é celebração ingênua. É lamento por império perdido, nostalgia de grandeza impossível de recuperar. Profecia sebastianista sobre retorno messiânico que nunca acontecerá. Regime de Salazar. A prova por interpretar superficialmente como propaganda patriótica. Fernando ri cinicalmente. Fascistas não percebem ironia corrosiva embutida em cada verso. Livro vende miseravelmente. Críticos ignoram ou atacam. Público indiferente. Fernando finge não importar-se, mas dói profundamente. Único livro publicado em vida. Resultado de décadas de genialidade obscura, morre ao nascer. À noite, bêbado de absinto barato, queima exemplares na pia do quarto, assistindo páginas se contorcerem e enegreceram como metáfora da própria existência desperdiçada. Os heterônimos consolam-no. Caeiro, mesmo morto, sussurra. Glória é ilusão. Importa apenas ter visto claramente. Reis estoicamente declama. Fama póstuma é única fama verdadeira. Os mortos não se corrompem por elogios. Campos, brutalmente honesto. Fomos grandes demais para esta merda de país provinciano. Que se fodam todos. Saúde colapsa aceleradamente.
dores abdominais constantes, fígado destruído por álcool, tosse com sangue diariamente, pulmões danificados por 40 anos de tabaco. Visão deteriora-se. Óculos cada vez mais grossos mal compensam miopia progressiva. Dentes caem, deixando boca com buracos negros. Mas Fernando recusa tratamento médico sério. Não por estoicismo, simplesmente por indiferença ao corpo, que sempre considerou prisão incômoda. Carne, onde almas múltiplas estão temporariamente encarceradas. Há momentos de terror metafísico, onde percebe a aproximação da morte real, não simbólica, não literária, mas biológica e irreversível. Que acontecerá com Heterônimos quando o corpo dele morrer? Dissolverão-se no nada junto com neurônios que os geraram? Ou são entidades autônomas que continuarão existindo em plano arquetípico, aguardando outros médiuns? Fernando oscila entre materialismo que nega a sobrevivência post-mortem e ocultismo que promete imortalidade astral. Compõe testamento literário meticuloso. Instruções sobre qual heterônimo deve ser considerado mestre, caeiro. Quais são discípulos, reis e campos. Como publicar obra póstuma. Qual ordem seguir. Paranoia de que manuscritos sejam descartados como lixo após morte. Aconteceu com tantos gênios incompreendidos. Escreve cartas para conhecidos, implorando que preservem papéis, mas percebe ironicamente que não tem amigos próximos suficientes para confiar legado. Ofélia aparece em sonho recorrente. Ela aproxima-se com um vestido branco de noiva, mas ao levantar véu, rosto está apodrecido. Caveira sorrindo com dentes expostos. Mataste-me ao rejeitar-me, acusa. Matei-me ao tentar amar-te, responde Fernando. Acordam juntos abraçados em cama que nunca compartilharam na vida real. E ambos dissolvem-se em pó. Você compreende? Vida inteira sacrificada no altar da literatura. E nem certeza de que sacrifício significou algo. 1935. Ano final. Fernando sabe com certeza inexplicável que não verá 1936. Não precisa consultar astros. Corpo grita morte iminente, através de dor constante, fraqueza extrema, sintomas que não pode mais ignorar. Escreve febrilmente, consciente de que tempo esgota-se. Poemas brotam em torrente. Últimas mensagens de heterônimos, que percebem também proximidade do fim. Campos escreve Pecado Original. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. Verso simples, devastador em sua nostalgia de inocência perdida. Campos feroz e cosmopolita, revelando no final coração de menino que nunca superou perda do pai. Reis compõe ode final sobre mortalidade. Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Não tarda nada, não perdura nada. O mesmo anseio, a mesma eterna lida, e a mesma eterna desilusão com ela. Fernando Ortônimo, pela última vez assinando o próprio nome, escreve: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ironia amarga sobre própria vida. Campeão apenas em fracasso. Porrada existencial permanente. Novembro chega com chuvas que inundam ruas de Lisboa. Fernando, acamado finalmente, observa a água escorrendo pela janela rachada. Sente-se dissolver junto com o aguaceiro. Fronteiras entre eu e mundo. Entre Fernando e heterônimos, entre vida e morte. Tudo esmaecendo em neblina indistinta. Novembro de 1935. Fernando arrasta-se pelas ruas de Lisboa como espectro, prematuramente envelhecido, corpo curvado sobre bengala improvisada. Cada passo custando esforço hercúleo.
Dores abdominais intensificaram-se ao ponto de fazê-lo gemer involuntariamente. Transeuntes desviam olhares, constrangidos por homem que parece mendigar compaixão apenas por existir publicamente. Mas Fernando não mendiga nada. Caminha porque permanecer deitado no quarto sufocante significa render-se completamente, e algo nele, talvez Campos, talvez último resíduo de orgulho pessoano, recusa capitulação total antes do golpe final. A tosse evolui para a hemorragia. Escarra sangue em lenços que esconde nos bolsos, envergonhado como adolescente, escondendo evidências de masturbação. Sangue vermelho vivo, não marrom de tuberculose. Algo diferente apodrece por dentro. Fígado? Estômago? Pulmões finalmente cedendo após 4 décadas de abuso. Fernando não consulta médicos. Conhece diagnóstico, sem precisar confirmação clínica. Está morrendo. E processo acelerou-se além de reversão possível. Visões começam a penetrar vigília. Não alucinações no sentido psiquiátrico, mas sobreposições, véu entre mundos, tornando-se translúcido. Caminha pelo Rócio e vê simultaneamente Praça Atual e Lisboa medieval com cavaleiros templários. Olha espelho e enxerga não apenas rosto cadavérico próprio, mas rostos de Caeiro, reis, campos fundidos em palimpsesto impossível. À noite, heterônimos visitam-no corporalmente, não em sonhos, mas sentados na cadeira vazia, conversando com voz audível. Está quase na hora, diz Caeiro com serenidade pastoral. Morrer é apenas parar de fingir que não estamos mortos o tempo todo. Enfrenta com dignidade. Aconselha Reis ajeitando toga imaginária. Cícero morreu, oferecendo pescoço aos assassinos sem tremer. Que se foda a dignidade, resmunga Campos, acendendo o cigarro fantasma. Morre gritando se quiseres. Pelo menos será honesto. Você acredita que enlouqueceu completamente, ou finalmente enxerga a verdade que sanidade obscurece? 29 de novembro, sexta-feira. Fernando colapsa no quarto após espasmo de dor tão violento que perde consciência temporariamente. Desperta horas depois, deitado em próprio vômito, bile escura misturada com sangue. Tenta levantar-se, pernas não respondem. Grita por ajuda. Voz sai rouca e fraca demais para penetrar paredes grossas da pensão. Permanece ali, paralítico temporário, contemplando o teto manchado de umidade onde enxerga mapas de países que nunca visitou. Proprietária da pensão encontra-o ao amanhecer, após vizinhos queixarem-se de cheiro. Chama ambulância. Carroça puxada por cavalos magros que transporta indigentes e loucos para o Hospital de São Luís. Fernando é carregado em maca por enfermeiros que prendem respiração contra fedor de corpo não lavado há semanas. Consciente, mas delirante, ele cita versos de Campos. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo de todas as maneiras. Hospital cheira a desinfetante barato e morte mal disfarçada. Enfermarias superlotadas onde tuberculosos tossem sangue. Sifilíticos deliram com febres. Alcoólatras tremem em abstinência forçada. Fernando é despido por mãos rudes de enfermeira que lamenta estado lamentável. Costelas contáveis sob pele translúcida. Genitália encolhida de homem que nunca as usou. Úlceras de decúbito em nádegas de quem passou semanas deitado. Lavam-no com esponja e água fria. Vestem-no com camisola hospitalar que cheira a lixívia. Médico examina-o rapidamente. Muitos pacientes, pouco tempo. Palpa, abdômen distendido. Fernando grita. Cirrose hepática avançada com provável câncer. Poucas horas, talvez dias. Diz isso em voz neutra de quem comunica prognósticos terminais 10 vezes por dia. Prescreve morfina para dor, mas o hospital tem escassez. Fernando receberá dose mínima, suficiente para atenuar a agonia, mas não eliminá-la.
30 de novembro. Amanhecer chega cinzento através de janelas sujas. Fernando flutua em semiconsciência, induzida por morfina e falência orgânica progressiva. Heterônimos reúnem-se ao redor do leito, não metaforicamente, mas presentes com solidez de corporalidade. Caeiro senta-se ao pé da cama, Reis à esquerda, Campos à direita fumando incessantemente. Foi boa vida? Pergunta Caeiro. Fernando tenta responder, lábios movem-se, mas som não sai. Não importa, continua Caeiro. Bom e mal são julgamentos. Viveste como podias. Deixaste obra, afirma Reis. 25.000 páginas. Séculos de leitores descobrindo-nos. Fodeste tudo magnificamente, Campos. Nenhum filho, nenhuma mulher, nenhum amigo real. Apenas nós, fantasmas esplêndidos habitando o corpo condenado. Fernando chora finalmente, lágrimas que não brotaram por Ofélia, por Sacarneiro, por pai morto quando tinha 5 anos. Chora não de tristeza, mas de alívio. Alívio de soltar finalmente fardo de ser múltiplo, de carregar legião dentro de carne singular. Morte é permissão para fragmentar-se completamente, dissolver-se sem resistência. Meio-dia. Padre visita oferecendo extrema unção. Fernando recusa com gesto fraco, mas definitivo. Sem padre, sussurra. Sem Deus. Apenas silêncio. Padre insiste. Alma em perigo mortal necessita sacramento. Fernando reúne força derradeira. Qual alma? Tenho dúzias. Qual delas confessaria? Padre benze-se apressadamente e foge, perturbado por blasfêmia de moribundo. Tarde avança. Dor intensifica-se além de morfina controlar. Fernando arqueia-se em espasmos. Grita palavras desconexas em português, inglês, francês. Mistura linguística de agonia políglota. Enfermeira aumenta a dose de morfina violando ordens médicas. Piedade vencendo o protocolo. Fernando afunda em torpor onde tempo dissolve-se. Vê pai. Joaquim de Seabra. Pessoa jovem e saudável, antes da tuberculose. Pai sorri, estende mão. Vem, filho, aqui não há fragmentação. Aqui és inteiro. Fernando hesita. Ser inteiro soa como aniquilação, não salvação. Vê Ofélia em vestido branco, rosto jovem e esperançoso. Podíamos ter sido felizes, diz ela sem acusação. Poderíamos ter sido medíocres, responde Fernando. Ela assente tristemente. Vê Sacarneiro com frasco de arsênico. Doeu? Pergunta Fernando. Menos que viver, responde amigo. 18 horas. Respiração torna-se irregular. Padrão Cheyne-Stokes, que precede morte iminente. Enfermeira nota, chama médico que confirma com o estetoscópio. Questão de minutos. Ninguém notifica parentes. Fernando não deixou contatos de emergência. Não tem família em Lisboa, além de conhecidos distantes que não se importariam. Morre sozinho. Como viveu? Como escolheu inconscientemente desde a infância, quando criou o primeiro amigo imaginário, para não precisar de amigos reais? Às 18 horas e 50 minutos de 30 de novembro de 1935, coração para. Cérebro, que gerou dúzias de gênios literários, apaga-se. Corpo relaxa em morte, finalmente livre de dor. Enfermeira fecha olhos dele, cruza mãos sobre peito. Descanse em paz, murmura automaticamente. Mas Fernando não descansa. Não há paz. Há apenas dispersão. Átomos retornando ao universo. Palavras ecoando em manuscritos abandonados. Heterônimos órfãos vagando dimensão literária, aguardando leitores que os ressuscitarão. 1º de dezembro, 1935. O corpo de Fernando Antônio Nogueira Pessoa jaz na morgue do Hospital de São Luís, coberto por lençol manchado que mal oculta o contorno esquelético. Cheiro de formol mistura-se com odor doce de decomposição iniciando-se. Processo biológico que não aguarda burocracias. Funcionário do necrotério
Preenche ficha com informações escassas. Sexo masculino, 47 anos, morte por insuficiência hepática. Pertences pessoais cabem em envelope pequeno. Óculos quebrados. Relógio de bolso parado às 18h50. Carteira com 3 escudos e cartão de visita amarelado, identificando-o como tradutor comercial. Ninguém reclama corpo imediatamente. Horas transformam-se em dia inteiro, onde Fernando permanece entre dezenas de cadáveres anônimos, indigentes, suicidas, vítimas de violência doméstica. Democracia póstuma da morte que nivela poeta genial e mendigo bêbado em carne igualmente fria. Apenas ao anoitecer, amigo distante notificado por hospital aparece para identificação formal. João Gaspar Simões, crítico literário que reconheceu o brilho de Fernando quando vivo, contempla rosto cadavérico com mistura de tristeza e horror. Meu Deus, sussurra. Morreu como indigente. Ninguém merece isso. Mas merecia. Fernando escolheu solidão, escolheu pobreza, escolheu negligenciar corpo, em nome de alimentar fantasmas literários. Simões organiza funeral modesto. Caixão barato de pinho, coroa de flores murchas, meia dúzia de conhecidos literários que comparecem mais por obrigação social que luto genuíno. Maioria mal conhecia Fernando pessoalmente, figura espectral que aparecia raramente em cafés, sempre calado, sempre observando com olhos imensos por trás de lentes grossas. 3 de dezembro. Enterro no cemitério dos prazeres sob chuva fina que transforma terra em lama. Padre oficiante lê orações mecânicas, voz monótona, competindo com vento atlântico. Caixão desce para a cova rasa. Nem túmulo perpétuo pode pagar família empobrecida. Fernando será inquilino temporário, até ossos serem transferidos para ossário comum. Anonimato final de quem nunca quis ser apenas um. Você imagina? Gênio que revolucionaria a literatura mundial enterrado como indigente, testemunhado por 5 pessoas sob guarda-chuvas pingando. Mas história verdadeira começa após enterro. Simões e Luís de Montalvor, editor de Orfeu, retornam ao quarto da pensão para recolher pertences. Proprietária já ameaçou descartar tudo como lixo. Aluguel atrasado há meses. Espaço necessário para inquilino pagante. Abrem porta esperando encontrar pouco. Encontram tesouro absoluto. Montanhas de papel. Pilhas precárias de manuscritos cobrindo cada superfície. Caixa de madeira. Baú velho herdado do pai, transbordando documentos. Gavetas entupidas de cadernos. 25.000 páginas. Talvez 30.000. Impossível contar imediatamente. Simões ajoelha-se reverentemente. Pega primeiro o manuscrito. Caligrafia de Álvaro de Campos. Reconhece pelas letras angulares e pressão violenta da caneta. Poema inédito, de força devastadora. Pega outro. Ricardo Reis em caligrafia clássica e medida. Outro, Alberto Caeiro com simplicidade pastoral. Centenas de poemas. Ensaios filosóficos. Fragmentos dramáticos. Cartas fictícias, horóscopos astrológicos para heterônimos, tratados ocultistas, textos eróticos censuráveis, correspondência com Sá Carneiro e Ofélia, autobiografias fragmentadas, teorias estéticas revolucionárias. Isto é mina de ouro literária, ofega Montalvor. Publicar tudo levará décadas. Não décadas, levará século. Estudiosos ainda descobrem textos inéditos de Pessoa em 2025, 90 anos após morte. Obra cresce postumamente como organismo vivo, desafiando edições completas, que nunca serão completas porque Fernando parece ter escrito compulsivamente cada minuto livre de existência. Removem baú cuidadosamente, relíquia sagrada transportada em carroça até casa de Simões. Durante meses, catalogam obsessivamente. Descobrem heterônimos além dos conhecidos. Dezenas de personalidades literárias menores, cada uma com estilo e biografia.
Alexander Search, da Juventude. Charles Robert Anon, Barão de Tave. Bernardo Soares, semi-heterônimo, autor de livro do Desassossego. Prosa fragmentada que antecipa pós-modernismo. Vicente Guedes. Cada nome abre universo. Mas também descobrem tragédias pessoais, cartas nunca enviadas para Ofélia, centenas, escritas anos após rompimento, confessando amor que nunca conseguiu expressar quando ela estava disponível. Amo-te, porque és impossível, escreve em carta datada de 1928. Se fosses possível, teria que fugir. Patologia do amor impossível, preferindo o tormento da nostalgia à realização concreta. Encontram também manuscritos eróticos chocantes para Portugal católico de Salazar. Fantasias homoeróticas de campos, bordéis de marinheiros, sodomia em docas, orgias pagãs. Fernando nunca tocou homem ou mulher sexualmente, mas imaginou todos vícios possíveis com detalhamento pornográfico. Simões debate se publicar esses textos poderia destruir reputação póstuma. Decide suprimir temporariamente, protegendo o poeta morto de escândalo. 1942. Primeira coletânea póstuma significativa. Poesias de Fernando Pessoa. Críticos finalmente prestam atenção. Público descobre gênio que ignoraram quando vivo. Edições esgotam-se rapidamente. Durante Guerra Mundial, onde papel é escasso, portugueses compram poesia de homem morto há 7 anos. Algo ressoa. Fragmentação pessoana reflete fragmentação da Europa dilacerada por fascismo e violência. Salazar, ironicamente, não censura pessoa morto. Regime apropria-se seletivamente de mensagem, ignorando versos subversivos. Fernando torna-se poeta nacional aceitável, morto, neutralizado, incapaz de protestar contra cooptação. 1950. Livro do Desassossego, publicado parcialmente. Prosa de Bernardo Soares, que captura tédio existencial de funcionário lisboeta, contemplando vazio metafísico. Navego, sem pensar, pela Rua dos Douradores, a rua estreita e suja onde trabalho, escreve Soares. E, ao passar, olho, como sempre olho, para o pequeno quarto de solteiro que alugo no 3º andar. Milhares reconhecem-se nessa solidão urbana, nesse desassossego ontológico. Anos 60. Boom internacional. Traduções em inglês, francês, alemão, italiano. Octávio Paz no México. Susan Sontag nos 16e. Harold Bloom declaram Pessoa entre maiores poetas do século XX. Comparações com Rimbaud, Whitman, Eliot. Heteronímia torna-se conceito acadêmico estudado em universidades globais. Você percebe o milagre? Homem que morreu desconhecido torna-se imortal através de palavras que deixou. 1985. Cinquentenário da morte. Portugal democrático finalmente honra. Pessoa apropriadamente. Transferem restos mortais de cova comum para Mosteiro dos Jerônimos, panteão nacional ao lado de Vasco da Gama e Camões. Cerimônia grandiosa que Fernando teria detestado. Multidões, discursos políticos, apropriação nacionalista de poeta que se sentia estrangeiro em própria pátria. Mas ossos não importam. Fernando dispersou-se completamente. Não existe mais corpo unificado para honrar. Existe apenas multiplicidade textual, legião de vozes ecoando através de gerações. Caeiro ensina jovens a ver natureza com olhos limpos de metafísica. Reis consola enlutados com estoicismo clássico. Campos articula a angústia moderna de quem sente demais em mundo dessensibilizado. Hoje, 2025, Fernando vive mais intensamente que quando respirava. Ruas de Lisboa nomeadas em sua homenagem. Estátua de bronze no Café Brasileira, onde nunca sentou regularmente. Museu, Casa Fernando Pessoa, preservando memória. Teses acadêmicas multiplicam-se anualmente. Cada geração redescobre e reinterpreta heteronímia. 2025.
90 anos após morte física, Fernando Pessoa habita a dimensão onde poucos mortais alcançam residência permanente, imortalidade literária autêntica. Não fama efêmera de best-sellers esquecidos em década. Não celebridade de poeta popular, cujos versos decoram calendários sentimentais. Imortalidade real, dura, conquistada através de décadas de obscuridade, seguidas por séculos de redescoberta perpétua. Cada geração encontra novo Fernando, novo heterônimo, que fala diretamente às ansiedades contemporâneas. Millennials deprimidos citam Bernardo Soares. Tenho uma doença. Vejo. Tenho outra doença. Penso. Capturam perfeitamente paralisia existencial de geração educada demais para ilusões, sensível demais para cinismo protetor. Adolescentes queer descobrem Álvaro de Campos e reconhecem-se em sua fluidez sexual não nomeada. Desejo, que flui entre corpos masculinos e femininos, sem fixar-se. Modernidade que antecipou teorias de gênero por século. Acadêmicos continuam descobrindo camadas. Teses sobre pessoa e ocultismo hermético. Estudos comparando heteronímia com transtornos dissociativos de identidade, não patologizando, mas explorando fronteira porosa entre genialidade criativa e neuroatipicidade. Análises feministas questionando a ausência de heterônimas femininas, porque todos poetas inventados são homens. Machismo inconsciente ou impossibilidade psíquica de Fernando imaginar voz feminina autônoma após rejeitar Ofélia. Lisboa transformou-se em peregrinação pessoana. Turistas literários percorrem rota. Casa onde nasceu na rua São Bento. Café Martinho da Arcada, onde debateu com Sá Carneiro. Rua dos Douradores, onde Soares contemplou desassossego. Cemitério dos Prazeres. Cova original antes de transferência para Jerônimos. Livraria Ler Devagar, onde vendem edições luxuosas de mensagem a 50 euros para colecionadores. Fernando tornaria-se mercadoria turística, que teria desprezado em vida. Mas além da comercialização inevitável, algo genuíno persiste. Estudantes portugueses ainda memorizam autopsicografia, rito de passagem escolar que introduz adolescentes à complexidade de fingir emoção para criar arte verdadeira. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Versos que cada adolescente interpreta diferentemente. Aos 15, parece cínico. Aos 25, profundo. Aos 40, devastador. Você compreende que Fernando nunca morreu realmente? Multiplicou-se em milhões de leitores que o habitam. Ofélia Queiroz sobreviveu até 1981, 91 anos, viúva de engenheiro que lhe deu filhos e estabilidade que Fernando nunca poderia oferecer. Nos últimos anos, concedeu entrevistas sobre noivado breve com um poeta desconhecido, que se tornou imortal. Falava dele com ternura sem ressentimento. Era doente, coitado. Não conseguia amar. Mas escrevia cartas tão bonitas. Publicaram correspondência entre eles. Best-seller que expôs intimidade que Fernando protegeu obsessivamente em vida. Cartas revelam um homem desesperado por conexão, mas aterrorizado por ela. Criança emocional aprisionada em corpo adulto. Críticos feministas acusaram Fernando de misoginia. Usar Ofélia emocionalmente, depois descartá-la, quando intimidade tornou-se real demais. Defensores argumentam. Não foi crueldade consciente, mas incapacidade psicológica de homem fragmentado demais para relacionamento íntegro. Debate continua. Verdade provavelmente contém ambos. Fernando foi vítima e perpetrador simultaneamente, machucando porque estava machucado, repetindo trauma paterno de abandono através de morte. Sá Carneiro permanece figura trágica secundária, amigo brilhante ofuscado por genialidade maior de pessoa. Dispersão
e Confissão de Lúcio são obras-primas, mas comparadas ao cânone pessoano, parecem menores. Injustiça histórica ou reconhecimento justo de hierarquia de talento. Estudiosos argumentam que sem Sá Carneiro, Fernando talvez não desenvolvesse heteronímia completamente. Amigo forneceu espelho, onde multiplicidade refletiu-se e cristalizou-se. Alberto Caeiro tornou-se heterônimo mais amado. Simplicidade radical que rejeita metafísica, celebra a natureza sem interpretações. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Versos que ressoam em era de overthinking digital, ansiedade mental causada por excesso de informação. Caeiro oferece impossível: ver sem pensar, existir sem interpretar. Ricardo Reis atrai estoicos modernos, homens envelhecendo que buscam dignidade face à mortalidade. Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Filosofia consoladora para quem perdeu ilusões, mas recusa cinismo. Reis ensina a aceitar impermanência sem desesperar. Carpe diem sem hedonismo vulgar. Apenas consciência aguda de brevidade. Álvaro de Campos permanece mais controverso. Versos futuristas celebrando máquinas envelheceram mal. Hoje, máquinas não libertam. Aprisionam através de algoritmos e vigilância. Mas tabacaria mantém poder devastador. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Hino do fracasso existencial que, paradoxalmente, afirma dignidade no nada. 1000 heterônimos menores aguardam descoberta. Arquivos pessoanos continuam revelando fragmentos. Poema assinado Thomas Cross surge em 2018. Ensaio atribuído a E. E. Cross aparece em 2022. Quantos outros Fernando criou que perderam-se? Quantas vozes morreram com neurônios que as geraram? Tecnologia moderna ressuscita. Pessoa, bizarramente. IA, treinada em corpus pessoano, gera novos poemas, em estilo de Campos, ou à maneira de Reis. Estudiosos debatem. Blasfêmia ou homenagem? Fernando, que multiplicou-se voluntariamente, aprovaria a multiplicação através de algoritmos? Ou horrorizaria-se com simulação mecânica de processo orgânico doloroso? Deepfakes recriam Fernando falando, voz sintetizada recitando tabacaria, com sotaque lisboeta reconstituído. Vídeo viraliza, 10 milhões de visualizações. Comentários dividem-se. Emocionante versus profanação de túmulo digital. Fernando nunca foi filmado ou gravado em vida. Toda iconografia deriva de 3 fotografias conhecidas. Agora, fala através de máquinas. Fantasma digital de fantasma literário. Pergunta filosófica emerge. Se heterônimos eram entidades autônomas usando Fernando como médium, morte dele libertou-os ou aniquilou-os? Caeiro, Reis, Campos continuam existindo em dimensão arquetípica, aguardando novos canais? Ou eram apenas truque neurológico, padrões de ativação cerebral extintos com morte biológica? Respostas variam conforme crença. Materialistas insistem. Tudo era química cerebral, complexa mas redutível a neurônios. Místicos argumentam. Fernando canalizou genuinamente entidades astrais. Prova é a autonomia absoluta de cada heterônimo. Literatos evitam questão ontológica, focando utilidade. Importa se eram reais. Importa apenas que funcionam como poesia magistral. Fernando provavelmente riria de todos os debates. Ele próprio não sabia a resposta. Oscilava entre interpretações, às vezes acreditava possuído, outras reconhecia construção consciente. Ambiguidade era essencial. Certeza destruiria magia. Hoje, estátua dele no Brasileira observa turistas fotografando-se. Bronze patinado por décadas de chuva atlântica. Óculos esculpidos captando luz solar.
expressão enigmática que sugere simultaneamente melancolia e ironia. Pessoas sentam-se ao lado, selfies com poeta morto. Instagram inunda-se. Fernando Pessoa, Lisbon, Poetry. Fernando torna-se ícone visual dissociado de palavras que o imortalizaram. Tragédia ou triunfo. Ambos. Noite de 30 de novembro, 2025. 90 anos exatos desde que Fernando Antônio Nogueira Pessoa exalou o último suspiro no Hospital de São Luís. Lisboa celebra aniversário de morte com pompa que ele teria detestado. Concertos de fado, interpretando poemas musicados, leituras públicas simultâneas em 10 idiomas transmitidas via streaming, projeções de versos em fachadas de edifícios históricos. Turistas e locais lotam Café Brasileira, bebendo ginginha e tirando selfies com estátua de bronze que captura poeta eternamente sentado, observando rua com olhos vazios de metal. Mas além do espetáculo turístico, algo mais profundo pulsa. Em quartos solitários espalhados pelo mundo, pessoas leem Pessoa pela primeira vez. Adolescente deprimido em São Paulo, descobrindo Soares e reconhecendo o próprio desassossego. Professora aposentada em Tóquio, tropeçando em tradução japonesa de Caeiro e chorando por simplicidade que nunca alcançará. Estudante queer em Berlim, memorizando campos e sentindo-se finalmente visto em fluidez sexual indefinível. Fernando multiplica-se através de leitores, cada um transformando-o em espelho, onde reconhecem fragmentos próprios. Esta é a imortalidade real, não estátuas de bronze ou ruas nomeadas, mas transmigração de alma, através de palavras que infectam cérebros sucessivos. Fernando vive em neurônios de milhões que nunca o conheceram fisicamente, mas carregam seus versos como vírus benéfico, parasita literário que melhora o hospedeiro. Imagine, menino nascendo hoje em Lisboa, exatamente na rua da Bela Vista à Lapa, onde Fernando nasceu 137 anos atrás. Probabilidade estatística existe, coincidência cósmica ou reencarnação literal. Budistas argumentariam transmigração de consciência. Católicos rejeitariam como heresia. Fernando, ocultista eclético, acreditaria em ambas possibilidades simultaneamente. Característica essencial de mente que continha multitudes. Mas reencarnação física é desnecessária. Fernando reencarna continuamente através de leitores que o incorporam. Cada vez que alguém lê Tabacaria e sente vertigem existencial de não sou nada, nunca serei nada, Campos ressuscita temporariamente naquele cérebro. Cada vez que estudante de filosofia contempla a natureza tentando ver sem interpretar, Caeiro desperta. Reis renasce em homem de meia-idade, compondo ode mental sobre mortalidade enquanto enterra pai. Fernando multiplicou-se em bilhões de micro-ressurreições diárias. Você percebe milagre? Homem que nunca foi um, tornou-se legião permanente através de morte. Arquivo, pessoano, continua crescendo postumamente. 2023. Descoberta de caderno esquecido em porão de livraria antiquária. Contém poemas inéditos atribuídos a heterônimo desconhecido. Rafael Baldaia, astrólogo hermético, que escreve sobre ciclos cósmicos e destino planetário. Especialistas autenticam caligrafia, datam papel como década de 20. Fernando criou mais heterônimos que documentou completamente. Quantos perderam-se para sempre em incêndios, descarte, esquecimento? Tecnologia AI complica legado. GPT-4, treinado em corpus pessoano, gera sonetos em estilo de reis, indistinguíveis de originais. Teste cego. Estudiosos não conseguem diferenciar. Pessoa autêntico de simulação algorítmica. Isso prova que genialidade é padrão replicável.
Ou demonstra apenas que máquinas simulam superfície sem compreender profundidade? Debate intensifica-se quando universidade lança Pessoa Bot, chatbot que conversa assumindo personalidades de heterônimos. Usuário escolhe conversar com Caeiro, consultar reis, debater com Campos. A AI responde em estilo apropriado, mantém consistência filosófica de cada personagem. Viral instantaneamente. Milhões interagindo diariamente com simulações digitais de fantasmas literários de homem morto há 9 décadas. Críticos horrificam-se. Profanação, comercialização obscena, redução de obra complexa a entretenimento algorítmico. Defensores argumentam. Democratização, acesso universal, Fernando finalmente conversando com massas que ignoraram-no em vida. Ambos têm razão. Ambos erram. Fernando conteria a contradição confortavelmente. Sempre foi sobre multiplicidade, não unidade. Ofélia tornou-se símbolo feminista complexo. Não mais apenas noiva rejeitada, mas mulher que escapou relacionamento tóxico, com narcisista emocional disfarçado de gênio sensível. Reinterpretação contemporânea questiona. Fernando era vítima de doença mental ou abusador, que usou neuroatipicidade como desculpa para a crueldade? Resposta, provavelmente, ambos. Trauma não justifica machucar outros, mas explica. Fernando reproduziu o abandono que sofreu aos 5 anos quando o pai morreu, repetindo compulsivamente padrão através de rejeição de Ofélia. Cartas dela, republicadas com anotações feministas, revelam mulher jovem tentando salvar homem afundando. Precisa de médico, não de noiva, escreve amiga dela. Ofélia ignorou, apaixonada por genialidade que confundiu com profundidade emocional. Erro comum. Equiparar inteligência literária com maturidade afetiva. Fernando era gigante intelectual e anão emocional, combinação perigosa. Ele sabia disso? Manuscritos sugerem consciência dolorosa. Sou monstro incapaz de amor normal, confessa em fragmento não publicado. Mas monstros também sofrem, talvez mais que humanos, porque conscientes de monstruosidade. Autocomiseração ou insight genuíno? Ambos. Fernando vivia em ambiguidades. Hoje, pais nomeiam filhos Álvaro, inspirados em Campos, Alberto, por Caeiro. Fernando tornou-se prenome incomum, mas reconhecível. Homenagem consciente à poeta. Crianças crescem carregando nomes de fantasmas literários, sem compreender peso. Imagine, menino de 8 anos, chamado Álvaro, sem saber que homônimo foi engenheiro naval fictício, criado por poeta neurótico há século. Ironia ou beleza? Fernando apreciaria ambos. Crítica literária evolui. Estudos pós-coloniais questionam eurocentrismo de pessoa. Mensagem celebra Império Português, ignorando genocídio em África e Brasil. Fernando, que passou infância em Durban, testemunhou colonialismo, mas nunca criticou explicitamente. Omissão cúmplice ou limitação de época. Estudiosos debatem. Alguns defendem. Julgar passado por padrões presentes é anacronismo. Outros insistem. Genialidade não imuniza contra cumplicidade com opressão. Heteronímia inspira movimentos artísticos. Bandas criam álbuns heteronímicos, cada faixa em persona distinta. Escritores lançam romances multiperspectiva, onde cada capítulo é narrado por heterônimo diferente. Artistas plásticos assinam obras com pseudônimos estilísticos. Fernando tornou-se método, não apenas poeta. Técnica replicável de multiplicação criativa. Mas ninguém replica completamente. Outros tentaram heteronímia. Poucos conseguiram a autonomia absoluta que Pessoa alcançou. Diferença entre imitação mecânica e possessão orgânica. Fernando não escolheu ser múltiplo. Foi invadido por multiplicidade.
Outros escolhem conscientemente mantendo o controle. Controle destrói magia. 30 de novembro, meia-noite. Aniversário de morte termina. Lisboa silencia gradualmente. Turistas retornam hotéis, locais adormecem. Cidade respira. Estátua no Brasileira permanece sozinha, bronze frio sob luar. Se Fernando observasse de dimensão pós-morte, que pensaria? Provavelmente riria. Riso amargo de quem alcançou tudo o que desejou tarde demais. Fama mundial. Chegou postumamente. Reconhecimento de genialidade. Após decomposição. Amor de leitores? Apenas cadáver o recebeu. Mas talvez não importasse. Fernando nunca buscou felicidade. Buscou significado através de sofrimento transformado em arte. Conseguiu magnificamente. Vida miserável, morte solitária, imortalidade gloriosa. Troca que faria novamente. Impossível saber. Mortos não respondem enquetes. Você, leitor chegando ao final desta narrativa, carrega agora fragmento de Fernando. Infectado por vírus pessoano, nunca mais pensará exatamente igual. Heterônimos sussurram na periferia de consciência. Caeiro pede simplicidade impossível. Reis oferece estoicismo clássico. Campos grita angústia moderna. E Fernando observa silenciosamente, sorrindo enigmaticamente por trás de óculos fantasmagóricos. Ele venceu morte através de multiplicação. Não existe Fernando singular para morrer. Apenas constelação de vozes, dispersando-se eternamente através de gerações. Enquanto alguém ler, ele vive. Enquanto palavras ecoarem, fragmentos ressuscitam. Boa noite, Fernando. Obrigado por tudo. Descanse em perpétua inquietação. Inscreva-se no canal para mais histórias de gênios atormentados que revolucionaram a arte através de sofrimento transformado em beleza imortal. Ative o sino para notificações. Comente qual heterônimo mais ressoa com você. Caeiro da simplicidade, Reis do estoicismo, Campos da angústia ou Soares do desassossego. Próxima série. Frida Kahlo, a pintora que transformou dor em cores imortais.